Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário, romeiros, iguapenses, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, Rede Vida de Televisão, TV Ultrafarma e também pela Rede Diocesana de Comunicação. Nos reunimos, como eu já dizia no início da celebração, neste domingo, dia do Senhor, mais uma vez, como comunidade do ressuscitado. E a nossa reunião, o nosso encontro, esta assembleia que nós formamos aqui, esta comunidade dominical, ela tem como marca principal a alegria. Se nós olharmos para o Evangelho, depois de terem medo, os discípulos ficaram alegres. E a marca da alegria na liturgia pascal, neste domingo, ela também se faz presente nas orações que nós rezamos. A oração da coleta, que nós rezamos um pouquinho antes da primeira leitura, vai nos dizer: alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Alegrando-se com a restituição da filiação divina. Pela sua ressurreição, Jesus nos devolve a condição de filhos e filhas de Deus. Nos restitui a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. E isso deve ser causa de alegria. E também a oração que vamos fazer daqui a pouco sobre as oferendas. Também fala: concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Esta celebração eucarística, os dons que nós oferecemos ao Senhor para que se tornem corpo e sangue de Cristo, devem fazer com que nos alegremos. A celebração eucarística, ela deve sempre ser lugar de alegria, onde nós chegamos com as nossas tristezas, com as nossas dúvidas, com as nossas incompreensões. E aqui, após ouvir a palavra e participar da Eucaristia, saímos renovados, saímos restaurados, prontos para dar respostas com a nossa fé para as questões das nossas vidas. Mas a liturgia da palavra de hoje, ela também vem reforçar a nossa fé no Cristo ressuscitado. Mais uma oportunidade neste domingo, ao refletir mais uma das aparições de Jesus, para nos aprofundarmos na nossa fé do Cristo ressuscitado. E a cada domingo, como eu disse, nós estamos recebendo modelos dessa fé no ressuscitado, modelos que nos ajudam a compreender melhor a ressurreição de Jesus. No primeiro domingo da Páscoa, nós ouvimos o relato de Maria Madalena e também dos discípulos de Emaús, na parte da tarde. Domingo passado, nós ouvimos o testemunho, o exemplo da fé de Tomé, o apóstolo que não estava e depois teve a oportunidade de encontrar pessoalmente o Senhor. E hoje nós vemos mais uma vez Jesus aparecendo aos discípulos reunidos no cenáculo. E os discípulos hoje é que são este nosso exemplo, este testemunho de fé, de caminhada rumo ao Cristo ressuscitado. Os apóstolos, eles receberam de Jesus, nós vimos no final do Evangelho, o mandato de serem testemunhas da ressurreição. Mas este caminho de testemunhas da ressurreição, ele não foi tão simples, como é simples nós dizermos isso aqui nesta manhã, neste domingo, a esta comunidade que está reunida. Não foi um caminho tão simples, não foi um caminho tão fácil para eles. Como nós ouvimos no Evangelho hoje, primeiramente eles tiveram muitas dúvidas, eles tiveram muitas incertezas, mesmo depois de terem ouvido todos os testemunhos a respeito da ressurreição,
E o capítulo 24 de São Lucas, cujo trecho nós ouvimos hoje, ele vai nos falando das aparições de Jesus, primeiro a aparição a Simão Pedro, depois a aparição aos discípulos de Emaús, agora a aparição aos discípulos reunidos no cenáculo. E apesar dos vários testemunhos de ressurreição, ainda assim eles tinham dificuldades em acreditar como comunidade reunida dos discípulos. Depois de tudo que eles vivenciaram, depois de tudo que eles experimentaram, depois de verem Jesus ser crucificado e morto, verem as suas esperanças de um Messias ser sepultadas, ficava um pouco difícil para eles acreditar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ficava difícil para eles acreditar que aquele Jesus que havia sido crucificado estava vivo diante deles. Mas Jesus aparece, e quando Jesus aparece, o que toma conta deles é o medo, o que toma conta deles é as dúvidas. Mas o que o Evangelho nos revela hoje? Que diante das nossas dúvidas de fé, diante das nossas incertezas, diante das nossas incompreensões a respeito dos planos do Senhor, Jesus é muito paciente para conosco. Jesus vai ao encontro das nossas dúvidas e procura dar respostas firmes a elas. Tenhamos essa certeza. Olhemos para o Evangelho. Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão cheios de dúvida? Sou eu mesmo. E por pura bondade, ele permite que os discípulos o toquem para ver que é ele mesmo. Ele come com eles um pedaço de peixe para mostrar: olha, sou eu mesmo, sou eu que estou aqui. Os discípulos tinham dificuldades de perceber Jesus com os olhos humanos, mas diante destas provas, das marcas dos pregos, de Jesus se alimentando diante deles, aos poucos essas dúvidas vão indo embora. E Jesus tem o cuidado de explicar-lhes as Escrituras, de falar-lhes ao coração, para abrir-lhes o entendimento, para que eles compreendam o mistério da paixão, morte e ressurreição. E aos poucos essas dúvidas vão indo embora, a tal ponto que quando chega no momento dos apóstolos darem testemunho, eles estão muito convictos daquilo que eles falam. Nós vimos a primeira leitura de hoje, Pedro, ao realizar a cura do coxo juntamente com João na porta formosa do templo, ele vai dizer com convicção: aquele Jesus que passou por este mundo realizando muitas curas, muitos milagres, ele agora está vivo, ele está ressuscitado. Nós somos testemunhas disso, nós vimos e damos testemunho disso. É Ele quem realiza estas coisas, é o próprio Senhor que está ressuscitado. Assim também a nossa caminhada de fé, nós vamos amadurecendo. Portanto, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de dar passos no amadurecimento da nossa fé. Para alguns esse amadurecimento é muito rápido, para outros é mais lento, cada um tem o seu tempo. Deus age na vida e no coração de cada um de nós a cada tempo. Deus tem o seu tempo, cada um tem uma história, cada um carrega suas marcas e Deus vai agindo. Portanto, não tenhamos medo de caminhar, de ir em frente. No momento certo, nós daremos o testemunho necessário da nossa fé. E por fim, qual deve ser o nosso testemunho de fé? O testemunho de que o Senhor nos salvou pela sua morte e ressurreição, e de que o Senhor é misericordioso e perdoa as nossas faltas e perdoa os nossos pecados. Vejamos, a primeira leitura conclui-se com uma exortação de Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Depois, São João, na segunda leitura,
vai dizer: escrevo isso para que não pequeis. Mas Jesus, se vocês cometerem pecado, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro, em expiação. E depois, no final do Evangelho, Jesus vai dizer: no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E vocês são testemunhas disso. Façamos a experiência da alegria do encontro com o ressuscitado, alegria que nos transforma, alegria que nos dá vida nova, e por isso nós nos tornamos anunciadores deste amor e desta misericórdia. Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado.